Base, segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, dissociação iônica para um composto iônico, libertando o ânion apenas o íon OH-, é uma base ou hidróxido. Então observe, soda cáustica e meio aquoso libera Na e OH-. Hidróxido de cálcio libera Ca+, mais hidroxila. Assim como o ferro, o hidróxido férrico, né? E aqui o hidróxido plúmbico. Perfeito? Observe que nós temos monobase, dibase, tribase e tetrabase. E aí nós vamos primeiro à classificação, que é quanto ao número de oxideiras. Nós temos as monobases, já foi falado no slide anterior, possui apenas uma hidroxila. Bom, nós temos as dibases, que vão ter o quê? 2 hidroxilas. As tribases, que vão possuir o quê? 3 hidroxilas. E por fim, as tetrabases, que vão possuir 4 hidroxilas. Agora vamos para a seguinte pergunta: qual das espécies abaixo é uma base? Na até NH4 OH, porque tem a presença da hidroxila. Eu só peço a vocês que tomem um pequeno cuidado, porque geralmente em questões de vestibular eles colocam uma pegadinha, eles colocam um álcool para confundir você. Exemplo, colocam isso aqui, CH3, CH2OH. Se você não parar para analisar, tem carbono. Isso daqui já é uma substância orgânica. Então, por ser uma substância orgânica, isso aqui é um álcool, porque temos a hidroxila. Agora, um outro cuidado que você deve lembrar é que, como é base ela é formada justamente por metais mais hidroxila. A única exceção é o NH4, que é amônia, ou no caso o amônio, com hidroxila aí. E aqui é carbono. Carbono, na função inorgânica, só pode formar ácido inorgânico. Ok? Então a resposta aí, letra D, para que vocês possam perceber. Quanto à força, funciona da seguinte maneira: temos as bases fortes e as fracas. Então as bases fortes são as bases que estiverem ligadas ao metal alcalino e ao alcalino terroso. Lembrando que o alcalino possui uma força muito maior do que o alcalino terroso. E as bases fracas são todas as demais que não são nem 1A nem 2A. Outro detalhe é quanto à solubilidade em água. Nós temos solúveis, pouco solúvel e praticamente insolúveis. As solúveis são as bases formadas por metais da família 1A, e a exceção é o hidróxido de amônio, que é o sangue do diabo, né? Muito utilizado em filmes, que são aqueles derramamentos de sangue que tem lá. Temos as pouco solúveis, que são as famílias 2A, lembrando que o magnésio é uma exceção. Magnésio ela é uma base forte e que não é solúvel em água, o hidróxido de magnésio. E praticamente solúvel são as demais. Ok? Bom, continua. A base LiOH pode ser classificada como, em primeiro lugar, nós temos aqui o LiOH tem uma hidroxila, então ela vai ter que ser monobase. Então AD usa C e AD. O cádmio é metal alcalino, automaticamente temos uma base forte que é solúvel. Ótimo. Então, base forte, solúvel. Ó, insolúvel foi embora A e a B, acabou sobrando apenas a letra E. Continuando aqui, para que possa ser visto, a base mais forte entre as citadas abaixo qual é? Tem que ser o metal da família 1A, né? Então só temos o KOH. São exercícios bem simples só para fixação. Quais são as propriedades da base? Sabor. Qual o sabor de uma base? Nossa! Imagine o sabor de um leite de magnésio. Imagine o sabor de uma banana, principalmente se ela for verde. O sabor é adstringente, ou seja, cáustico e lixívia, ou seja, amarra a boca. Quanto à condutividade elétrica, conduz ou não? Se é um composto iônico, é meio aquoso, vamos fechar o circuito, acendeu a lâmpada, então em meio aquoso conduz corrente elétrica. Continuando. Ação sobre indicadores. Vamos ver como é que funciona. Na presença de fenolftalina, vai ter que ficar que cor? Rosa. Tranquilo? Né? O vermelhinho caminhando para rosa, um rosa leve, meio lilás, a depender da concentração da fenolftalina. E no azul de bromotimol,
vai ter que ficar justamente azul. No ácido era amarelo. Beleza? Nomenclatura das bases. O cátion não forma uma única base, né? Ou seja, são as bases cujos metais possuem carga fixa. E aí nós temos hidróxido e o nome do cátion, nesse caso é o sódio. Hidróxido de lítio, nesse caso hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. E nós temos o cátion que formam duas bases diferentes, que aí nós temos o oso e nós temos o íon. Então observe, nesse caso temos 2 e 3 de aminó, hidróxido ferroso, e o de baixo, hidróxido férrico. Aqui eu tenho 2 e 4, e aí vamos ter hidróxido plumoso e hidróxido plúmico. Aqui também eu poderia levar a nomenclatura hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, ou hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Perfeito. Continuando aqui agora. Para as bases constituídas por cátions com duas valências diferentes, vamos substituir as terminações oso ou ico pelas valências em algarismo romano, que foi o que eu tinha dito no slide anterior. Como 2 é o menor, hidróxido de ferro 2. E aqui, hidróxido de ferro 3. Hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Prosseguindo aqui, temos aqui, ó. Uma das bases mais importantes do nosso cotidiano é a soda cáustica, que possui fórmula e nome respectivamente iguais a. Soda cáustica vai ser a soda, né? Soda, NaOH, hidróxido de sódio. Soda cáustica é o nome comercial do hidróxido de sódio, só para vocês saberem. Tá, a resposta correta é a letra D. E sobre o hidróxido plumoso, o que é que nós podemos afirmar? Hidróxido plumoso. Plumoso é chumbo. Chumbo é metal de transição. Por ser metal de transição, ele não é uma base forte. Certo? Por não ser uma base forte, ela é uma base fraca. Além de ser uma base fraca, ela é pouco solúvel em água. Além disso, ela é uma base que reage com ácidos. Por isso, por ser uma base, ela vai reagir com ácido. E o chumbo dessa base tem carga mais luz. É uma de base, pois possui duas hidroxilas. Já temos como chegar a uma resposta? Claro que sim. Então a valência vai ser mais luz. Não é uma base forte, não reage com ácido clorídrico, falso, porque ela reage com os ácidos. Tem uma solubilidade grande em água, falso, porque ela é pouco solúvel em água. E é uma tetrabase, é perceptível que aqui apenas é uma de base. Ação sobre ácido. Elas reagem com ácidos produzindo sal e água, com a reação de neutralização total ou parcial. Então, o hidrogênio captura o hidroxila, formando água, e o cloro captura o sódio, formando o NaCl. Neutralização total. Por que ocorreu a neutralização total? Porque não apresenta nem hidrogênio, nem hidroxila. Nós vamos ver o restante na classificação dos sais já já. Aqui nós temos o ácido clorídrico e hidróxido de cálcio. Para a neutralização total, precisamos de, já que são uma de base e aquele é um monoácido, olha só. É um monoácido de base. Para reagir de forma igual, precisa de dois ácidos para duas hidroxilas. Então, ó, por isso que são dois. E aí nós vamos ter a formação justamente de quê? De 2 mols de água e o que? O cloreto de cálcio, que é um sal. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que agora eu vou ter uma neutralização parcial. Nessa neutralização parcial vai formar o cloreto básico de cálcio. Isso é um sal também. Agora, já que falamos de reação e neutralização, vamos falar um pouco do sal. Olha aí o sal. Onde é que você pode encontrar o sal? Na sua casa, na piscina com sulfato de cobre para dar aquela coloração azulada na água. Perfeito? Então, sal. Qual a definição de sal? É toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-.
eu ainda posso dizer para vocês que é todo produto obtido a partir da reação de neutralização total ou parcial de uma espécie ácida com uma espécie básica. Então aqui nós temos os diversos tipos de sal. Olha só, aqui temos um sal, que temos apenas o metal e o metal, temos hidroxila no meio do sal, hidrogênio no meio do sal, ó, 2K, que é NaKSO4, ou seja, temos 2 cátions, e aqui nós temos 2 ânions. Observe os diferentes tipos de sais que são formados aí. Já falei, só para você ver, aqui nós temos sal normal, sal básico, ácido, duplo e duplo também. Duplo ou misto, como pode ser chamado. Observe, associe corretamente de cima para baixo os itens a seguir. Eu quero saber quem é de cima para baixo, o sal básico. Sal básico tem que ter o quê? Hidroxila. Sal duplo tem 2 cátions ou 2 ânions, nesse caso tem 2 cátions. O sal ácido tem hidrogênio no meio e o hidratado tem água no meio da molécula. Esse ponto não é uma multiplicação, e sim hidratação. Então, sal hidratado, como já vimos ali, já eliminamos aqui A, C e E. O sal básico vai ser o 2. O sal duplo ali, número 3. E o sal ácido, número 4. Nos restou a letra D. Nomenclatura dos sais. Como é que funciona essa nomenclatura dos sais? Nome do ânion, nome do cátion. Se for um sal, teoricamente, normal. Se ele veio de um ácido com terminação hídrico, o sufixo do sal vai levar hito. Se veio do ácido com terminação oso, hito. Se veio do hipo, ato. Bom, aqui você pode utilizar aquela velha frase: perigoso, periquito, do hipo, ato. Ok? Então aí você não vai esquecer na hora da prova. Claro, isso aqui é para os ácidos oxigenados. Isso aqui é para ácido não oxigenados. Vamos ver como é que funciona. E o cátion, ele vem, não vai mudar nada, vai ser o mesmo da base. Olha só, cloreto de sódio. Por que o eto? Porque ele veio do ácido clorídrico. Então tudo é baseado de acordo com o ácido de onde veio. Olha só, esse aqui é o nitrito de prata. Por que o nitrito de prata? Porque ele veio do ácido nitroso. FeSO3, O, carbonato de ferro 2 ou ferroso. Por que carbonato? Porque veio do ácido carbônico. Perfeito? Continuando. Observe isso aí. Como é que eu vou chamar esse sal? Cloreto, tem hidroxila, cloreto básico de cálcio. Perfeito? Eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho 2 hidrogênios. Então esse aqui vai ser o fosfato de ácido de prata. Esse aqui, ó, sulfato de sódio e potássio, cloreto, brometo de cálcio, e aqui o sulfato de cobre 2 pentahidratado. São as outras nomenclaturas para você perceber. Então, cloreto básico de cálcio, fosfato de ácido, porque tem 2 hidrogênios, ou poderia chamar de hidrogênio fosfato de prata também, sulfato de sódio e potássio, cloreto, brometo de cálcio, sulfato de cobre 2 pentahidratado, ou sulfato cúprico pentahidratado. Agora, vamos para os óxidos. Olha a infinidade de óxidos que nós temos. Ok? Então aí, todos esses aí são os nossos óxidos. O que é óxido? Todo composto binário oxigenado, sendo o oxigênio um elemento mais eletronegativo. Observe que todos eles possuem oxigênio. Agora, existe por trás disso. E vamos dividir isso em 2 grandes grupos, que são os óxidos moleculares e os óxidos iônicos. Os óxidos moleculares, o elemento que estiver ligado ao oxigênio é A metal. Se eu jogar água aqui, vira o ácido sulfúrico, vira o ácido carbônico. E aqui vai dar origem a 2 ácidos, o ácido nítrico e o ácido nitroso. E os óxidos iônicos é aquele que vai ter ligado ao oxigênio e metal. Então, ó, óxido de sódio, que forma o hidróxido de sódio, óxido de cálcio, que forma o hidróxido de cálcio, óxido de ferro, que forma o hidróxido de ferro, e aqui temos o óxido de alumínio, que forma o hidróxido de alumínio. Mas, vamos observar aqui a classificação dos óxidos. Temos os básicos, reagem com água formando uma base,
e reage com ácido formando sal e água.